O final de ano está perto e nessa hora quem tem filho com idade para ir à escola começa a se preocupar. Qual é a escola certa? O que eu devo levar em consideração na hora de escolher o local em que meu filho vai estudar? O Paraná TV foi atrás de algumas respostas e conta agora para você. É uma escolha difícil que requer muita pesquisa e conversa. Há escolas para todos os bolsos, com mensalidades que vão de R$150 a R$500 e que prometem a melhor estrutura e o melhor ensino. Às vezes a família se deixa levar pela propaganda, pelo marketing. Nem sempre a escola mais chique ou mais cara pode ser ideal. Às vezes existe escola muito densa, com um currículo cheio de coisas, mas não com um tempo de se trabalhar o conhecimento. Veja como é trabalhada a aprendizagem e como essa proposta é de tornar o meu filho um aprendiz. Uma dica importante é fazer várias visitas à escola. As matrículas normalmente abrem agora em outubro e as instituições se preparam para receber pais que desejam conhecer o local onde o filho vai estudar. A gente apresenta toda a escola, mostra a proposta pedagógica, toda a documentação da escola, parte de vigilância, corpo de bombeiro, parecer do núcleo, da prefeitura, toda a parte legal da escola, estrutura física e também a parte pedagógica da escola. Algumas agendam as visitas, mas procure ir sem marcar horário para saber realmente como é o dia a dia da escola. Nós deixamos à disposição dos pais. O horário que o pai chegar, ele será atendido. Fique atento à higiene do local. Repare no trabalho dos funcionários. Verifique como é a alimentação e conheça os professores. Analise com tranquilidade a proposta de ensino. Lembre-se de que os valores ensinados em casa devem continuar no colégio. Conversar com pais que já têm filhos matriculados na escola que está sendo analisada é uma outra dica valiosa. O importante é não ter receio de perguntar para quem já sabe como ela funciona. E isso também pode ajudar e muito na hora da escolha. Repare ainda no comportamento dos alunos. Tem muita diversão, muitos amigos legais, a gente faz muitas atividades. Algumas escolas têm ensino em tempo integral. Para muitos pais, isso também conta bastante. Nesta, por exemplo, os alunos chegam às 7 da manhã e saem às 7 da noite. Nestes casos, é bom observar se a escola tem espaço para diferentes atividades, que incluam o aprendizado, o lazer e até mesmo o descanso. Se a instituição oferece atividades extra-classe, sempre verifique o quanto isso vai custar a mais na mensalidade. A palavra-chave na escolha de uma escola, seja na idade que for, é o quanto ela vai auxiliar meu filho a ser autônomo, a poder cuidar da própria vida, a poder decidir. Então, se ele é bem pequenininho e ele já sobe um degrau, ele sobe sozinho, né? E ele pode decidir daí a sua escolha profissional, que trabalhe com processos de autonomia, de discussão, de construção. Todas essas dicas aí que a gente viu, de fato, são muito importantes. E tem alguns outros fatores que os pais devem ficar atentos quando resolvem colocar os filhos em escolas particulares. Por isso, nós trouxemos aqui no estúdio o chefe do PROCON, Pietro Arnon. Pietro, a mensalidade, ela é normalmente um valor integral que é dividido em parcelas, né? No caso, são 12 meses ou 6 meses. É assim que funciona? Boa tarde, Cíntia. As prestações de serviços escolares, sejam elas no plano anual ou semestral, elas são um valor global. A matrícula é o pagamento de uma dessas mensalidades, então, que pode ser dividida em 12 ou 6 meses. Então não pode ser cobrada uma taxa extra de matrícula? Não. Havendo um pagamento de uma taxa extra, o consumidor tem direito à devolução em dobro desse valor. É uma cobrança indevida? Sem dúvida. Agora, tem outras taxas também que algumas escolas cobram dos pais, e aí eu vou te perguntar se é certo ou não. Por exemplo, uma escola que cobra uma taxa de material que também é fora desse contrato da anuidade. Papel, giz de cera, esses materiais que o aluno vai utilizar diariamente não devem ser cobrados, porque eles devem constar daquela contraprestação de serviços paga pelo consumidor. O que seria contraprestação de serviços? O papel, porque assim, o consumidor ele paga por um serviço de qualidade. Então é natural, subentende-se que quando eu matriculo meu filho num colégio, ele tem o papel, ele tem o giz de cera, ele tem a tinta, né? Então eu estou falando disso porque a matéria... deve oferecer esse tipo sem de dúvida, material. sem dúvida. Estou falando isso porque nós estamos falando de
foi mostrado os jovens, né? Então é muito comum a prática das escolas cobrarem esse material, mas é uma cobrança indevida. Por exemplo, que tipo de material que a escola pode cobrar do aluno, cobrar com uma taxa de material, por exemplo? Materiais que sejam extraordinários ao ensino dele. Que não tem né? numa papelaria, Exatamente, numa livraria, por aqueles exemplo. materiais. E não pode exigir que o consumidor adquira aquele produto num determinado local. Exemplo, um colégio ele pode exigir a cobrança, desde que contratado esteja no contrato, de uma apostila, se é só ele que fabrica aquela apostila. Entretanto, se eu faço parte de um colégio, minha criança faz parte de um colégio, onde trabalha com uma rede nacional, por exemplo, de apostilas, o consumidor pode procurar o Brasil inteiro, onde o valor é mais acessível, e adquirir ali. Do contrário, é venda casada, Cíntia. E tem que constar no contrato, se houver essa... Deve constar no contrato, sem dúvida. Até porque senão não haveria previsão nenhuma. É importante salientar que os serviços de prestação educacionais estão previstos em lei específica e também no Código de Defesa do Consumidor. O mesmo vale para a taxa de alimentação, por exemplo, para a cobrança do lanche? As escolas elas disponibilizam um lanche, né? E também disponibilizam uma cantina. Mas também devem disponibilizar ao consumidor a possibilidade do aluno levar um lanche, até porque talvez alguns pais não desejem que seus filhos se alimentem com alguns produtos, né? Então deve ser disponibilizado a esse aluno. Então a dica é sempre o pai conversar bastante na hora de fazer a matrícula e saber o que consta no contrato e o que não consta e saber dos seus direitos. Exatamente, sempre conversar, observar a matéria que foi vinculada, muito boa, e também buscar os órgãos de defesa do consumidor e verificar se aquela escola onde ele quer matricular o filho dele tem algum problema ou possui algum contrato que seja discutido. Tá certo, Pietro. Muito obrigada pela sua participação.